Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 12 de abril. Uma mulher de 72 anos é arrastada pela rua depois de ficar presa pelo cinto de segurança durante um assalto no Rio de Janeiro. Minas Gerais confirma a morte de um adolescente por raiva humana. É o primeiro caso registrado nos últimos 10 anos. Uma operação prende 14 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que adulterava combustíveis com solvente. E ainda, a Páscoa da inflação alta tem produtos até 50% mais caros que no ano passado. É agora no Brasil TV. Uma mulher de 72 anos ficou presa ao cinto de segurança e foi arrastada por um carro cerca de 1 quilômetro durante um assalto no Rio de Janeiro. A cena é assustadora. Essi Coutinho Bela, de 72 anos, foi arrastada por 1 quilômetro até o cinto de segurança arrebentar. As imagens das câmeras de segurança obtidas pelo jornal O Globo mostram o exato momento em que a mulher é arremessada. Quando eu vi minha mãe sendo arrastada pelo carro, a primeira coisa que me veio, eu dei um grito, eu gritei mãe, bem forte, lá do fundo da minha alma. A família foi assaltada no último sábado quando voltava de um aniversário em Cabo Frio, na região dos Lagos, e chegava na Pavuna, na zona norte do Rio. Alex e Aline estavam no carro com Essi e os 2 filhos, de 7 e 14 anos. Todos conseguiram sair do carro, menos a avó. Fui pro banco de trás tentar soltar ela. Ele me bateu com a arma no meu braço, me xingando. Eu consegui por um segundo tirar a arma dele, porque eu soquei o braço dele. A arma caiu no chão do banco de trás, mas ele foi mais rápido do que eu. Eu tentei tirar minha sogra, mas eu não consegui. Essi vai ser operada hoje para colocar uma prótese no ombro. O estado de saúde dela é estável. Ela está em estado de choque ainda. Ela disse para mim ontem que está sofrendo muito, muita dor. Os bandidos ainda roubaram o celular de Alex e passaram a aplicar golpes pela internet pedindo dinheiro. Como se fosse eu, porque minha mãe está no hospital. Ou seja, não está nem aí porque aconteceu, porque eles fizeram, porque minha mãe está, por ter acontecido. Não há arrependimento da parte deles. A polícia já identificou um dos bandidos e agora tenta chegar aos outros envolvidos no assalto. A família quer uma resposta para esse crime bárbaro e que os assaltantes sejam punidos. A gente precisa de uma resposta o mais rápido possível. Um crime como esse não pode ficar impune. Em 2007, um crime parecido destruiu uma família. O menino João Hélio Fernandes, de 6 anos, morreu depois de ficar preso ao cinto de segurança do carro da mãe durante um assalto. Ele foi arrastado por 7 quilômetros. Não há como um bandido como esse ficar solto, fazendo o que quer por aí, arrastando a família, estragando as famílias. Não dá. Tem que ser solucionado esse crime. A Polícia Militar do Rio disse que no sábado havia PMs próximos ao local do assalto e que eles tentaram prender os suspeitos, mas não conseguiram. A nota afirma ainda que a PM prestou auxílio à vítima. A Polícia Civil disse que procura pelos envolvidos no assalto. E em São Paulo, uma jovem de apenas 21 anos foi morta ontem à noite enquanto caminhava na rua. Ela ia para a aula e foi atingida por uma bala disparada por um policial militar que reagiu a um assalto. Os gritos dão a dimensão do desespero. O vídeo foi gravado ontem por moradores da Rua Vitória, na Santa Ifigênia, região central da capital. Era por volta das 7 da noite. As imagens mostram também uma pessoa caída no chão. Ela foi atingida por um tiro disparado por um policial militar que estava nessa moto, esperando o semáforo abrir. Segundo o boletim de ocorrência, o PM era Carlos Eduardo da Silva Filho. Ele foi abordado por Daniel Ventura de Lima, que anunciou o assalto. Daniel estava com uma arma que depois descobriu-se era falsa. O PM reagiu e disparou 3 vezes. O vídeo gravado pelos vizinhos mostra uma briga entre Daniel e o policial. O assaltante foi atingido por um dos disparos e, mesmo ferido, conseguiu fugir. Mas os outros tiros acertaram 2 mulheres que estavam passando. Um atingiu o tórax de Ingrid Reis Santos e o outro, o abdômen de Elana Dora Maciel. Elana foi levada para a Santa Casa, foi atendida e recebeu alta ainda durante a madrugada. Mas Ingrid não resistiu aos ferimentos no peito. Ela morreu aos 21 anos. A Ingrid morava nesse prédio a poucos passos de onde foi morta. O tio contou que ela estava indo para o bar da família deixar uma chave para o pai, antes de ir para as aulas, na escola técnica onde estudava. Ela estudava, trabalhava, sempre dentro de casa, não era moça que saía para lugar nenhum.
né? Só dentro de casa, o trabalho e o estudo. Eu jamais esperar um negócio desse, né? Morrer na porta de casa por uma bala perdida. Hoje o bar não abriu. Na porta apenas um papel expressando a dor da família. Bem sorridente, uma menina alegre, que infelizmente uma burrada, eu falo burrada. Uma burrada de um cara que me disse que é policial fazer isso, tirar a vida de uma pessoa tão alegre. É difícil. Ela trabalha, eu entro 9 horas, ela saía, deixa o horário para trabalhar. Eu, assim, sou pessoa educada. Se ela passasse 10 vezes aqui, me visse 10 vezes, me cumprimentava. Um comerciante que não quis se identificar contou que nas últimas semanas, desde que a Cracolândia se mudou para a Praça Princesa Isabel, essa região do centro ficou ainda mais perigosa. E o movimento nas lojas despencou. Tem dia que eu venho abrir o caixa às 3 horas da tarde, eu abro a loja às 8h30. Abro a loja às 8h30, cara. Eu fico 8 horas aqui trabalhando. Eu não aconselho ninguém ficar assim, com celular na rua, pra lá, pra cá, porque tá correndo risco. Automaticamente tomar um tapa do nada, não vê, perder o celular. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o caso é investigado pelo 3º Distrito Policial e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Militar também acompanha as investigações. Nós perguntamos se o PM que fez os disparos está preso ou se pagou fiança e foi solto, mas a Secretaria não respondeu. 2 homens morreram em confronto com policiais militares em uma pousada no sul da Bahia. 2 influenciadoras digitais que estavam com eles foram presas. A Camila Marinho tem as informações. Aqui na Bahia, a polícia segue investigando o envolvimento de 2 influenciadoras digitais com o tráfico de drogas. Laila e Adrian Grace estavam acompanhadas de 2 homens armados que foram mortos depois de uma troca de tiros com policiais. O caso aconteceu ontem à tarde. Moradores chamaram a polícia depois de dizer que 2 homens estavam armados em uma pousada no Baixo Sul baiano. Lá, segundo a polícia, os policiais já foram recebidos a tiros pelos 2 homens. Aguinaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, e Felipe Augusto Machado, de 28, chegaram a ser socorridos para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com a polícia, Aguinaldo era fugitivo do sistema carcerário por tráfico de drogas. Laila e Adrian Grace tentavam fugir em uma caminhonete, mas foram surpreendidas pelos policiais que encontraram no carro cocaína e outras drogas. Em depoimento, uma delas disse que tinha um relacionamento com um dos homens há muitos anos, que sabia que ele tinha envolvimento com o crime, mas não sabia que tipo de envolvimento seria este. As influenciadoras, que são de Feira de Santana, chegaram a postar um vídeo em uma rede social mostrando ambientes da pousada. Lembrando que nesta mesma pousada, que fica em Jaguaripe, no Baixo Sul baiano, a polícia investiga outros casos. Em fevereiro deste ano, o dono do estabelecimento, Leandro Troitsky, foi encontrado morto em um dos quartos onde morava com a mulher. Semanas depois, o funcionário dele, considerado pela polícia como testemunha-chave, também foi morto. As principais suspeitas de envolvimento no crime são a esposa de Leandro, Shirley Figueiredo, que está foragida, e Maquila Bastos, amiga dela, que foi presa no fim de março em Aracaju. Apesar disso, o caso dos donos da pousada com a história que aconteceu ontem não tem relação, segundo a polícia. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. 14 pessoas foram presas hoje no Espírito Santo e no Rio numa operação que investiga a adulteração de combustíveis. Olá, aqui no Espírito Santo, 160 policiais saíram às ruas para cumprir 27 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão, a maioria na Grande Vitória. A operação contou com o apoio de um helicóptero. Somente um dos procurados continua foragido. Segundo a investigação, este grupo adulterava combustível num terreno em Vila Velha e distribuía em postos da Grande Vitória. 8 foram interditados. A investigação revela ainda a participação de milícias do Rio de Janeiro nesse esquema. A Polícia Federal calcula que a organização lucrou mais de 6 milhões de reais em 2 anos e que parte desse dinheiro era usado para praticar outros crimes. Volta ao estúdio. Nós não conseguimos contato com a defesa de Gabriel Rodrigo Peçanha, nem com o posto Malibu, que foi mostrado na reportagem. O posto tem a bandeira BR, que atualmente é a Vibra.
A distribuidora disse em nota que vai pedir ao revendedor esclarecimentos como parte do processo interno de investigação e que ao longo dos últimos anos vem fazendo um corte de postos de sua rede após a detecção de diversos tipos de irregularidades, sempre com o comprometimento de comunicar às autoridades os indícios de crimes para a proteção do consumidor. Um conflito provocou 2 mortes na terra indígena Yanomami, em Roraima. 5 pessoas ficaram feridas. O Conselho de Saúde Indígena diz que garimpeiros forneceram armas para estimular o conflito. Segundo o Ministério Público Federal, a região vive uma tragédia humanitária por causa da ocupação pelo garimpo. Na terra Yanomami, confusão e tiros. Aí, ó, tiro. De acordo com o Conselho de Saúde Indígena Yanomami, garimpeiros deram armas a membros de uma das mais de 300 comunidades que vivem na região e é favorável à exploração de minérios dentro da reserva. As comunidades relataram que essa comunidade não aceitava os garimpeiros, então por isso os garimpeiros teram 80 armas na comunidade Tirei, incentivando fazer o conflito. No confronto, 2 Yanomamis foram mortos e outros 5 ficaram feridos. O contexto dessa tragédia envolve o avanço do garimpo ilegal nas terras indígenas. O que as imagens mostram, os indígenas traduziram em números. A Rutucara, a Associação Yanomami, que defende os direitos do povo Yanomami, divulgou um relatório. O documento, chamado Yanomami sob ataque, aponta um aumento em 2021 de 46% do garimpo ilegal nas terras dos Yanomami em relação a 2020. O estudo identificou um salto ainda maior entre 2016 e 2020, um aumento de 3.350%. Hoje, 16 mil pessoas são afetadas diretamente pelo garimpo ilegal. As crianças estão morrendo, os peixes estão morrendo, a nossa subsolo está morrendo, os rios estão morrendo. É esse impacto para a gente. O garimpo ilegal nas terras indígenas foi alvo de diversas operações no ano passado. Ainda assim, a atividade ilegal continua avançando. Essa é a conclusão do Ministério Público Federal, que protocolou uma ação em caráter de urgência e pediu ao governo federal que coordene novas operações na região. O pedido é baseado em denúncias de crimes contra os indígenas, ameaças à saúde e à existência das comunidades. Está em curso uma verdadeira tragédia humanitária no território Yanomami. Assistimos uma invasão garimpeira nesse território. Então é um cenário que o Ministério Público Federal observa como assustador e que demanda providências urgentes por parte do poder público. Bom, nós procuramos o Ministério da Justiça, que não se manifestou. Em nota, a FUNAI afirmou que desconhece o estudo feito pela Associação Rucutara. Disse ainda que a mineração ilegal na terra Yanomami é um problema crônico que a atual gestão da FUNAI tem trabalhado para resolver. A polícia ainda não abriu um inquérito para investigar essas 2 mortes. E no agreste de Pernambuco, um protesto de índios da tribo Funiô bloqueou uma estrada hoje de manhã. Eles reivindicam melhores condições de educação para a tribo. Índios da comunidade Funiô do município de Águas Belas estão protestando na BR-423 mais de 24 horas. Os índios pedem à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco que resolva um problema que vem acontecendo na escola indígena da comunidade. É que no local existem 2 lideranças e apenas as crianças ligadas a uma dessas lideranças é que podem estudar. Mas essa situação vem preocupando, porque mais de 700 crianças estão sem estudar e isso já se arrasta há mais de 3 anos. A Polícia Rodoviária Federal segue na BR-423, onde os índios bloquearam 2 pontos. A gente ressalta que essa BR é muito importante, pois ela liga Pernambuco ao estado da Bahia. Joabe Alves para o Brasil TV. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco diz que está ciente desta manifestação e que desde o ano passado faz rodadas de negociações, inclusive com o Ministério Público Federal, buscando a melhor alternativa para o atendimento das demandas do povo Funiô e que está à disposição para colaborar, discutir e encontrar a melhor solução. Por fim, afirma que as escolas estão em funcionamento e possuem disponibilidade de vagas para toda a comunidade do povo Funiô.
Minas Gerais confirmou a morte de um adolescente indígena por raiva humana. Esse é o primeiro caso da doença registrado no estado nos últimos 10 anos. Outros casos seguem em investigação no estado. Esse adolescente de 12 anos é da aldeia de Pradinho, do município de Bertópolis, uma cidade próxima aqui de Teófilo Otoni, cerca de 95 quilômetros. Ele foi trazido para a unidade de pronto atendimento, a UPA aqui de Teófilo Otoni, no domingo, dia 3, e infelizmente morreu na segunda-feira. Ele já estava com sintomas bem agressivos da doença, febre muito alta, dores pelo corpo e até dificuldade para se locomover, para andar. Os pais do garoto contou à equipe médica que ele teria sido mordido por um morcego na região da boca. Isso então alertou a equipe em relação a esses sintomas. Infelizmente, os casos graves de raiva humana são 100% fatais. Uma outra notificação de um outro caso suspeito foi realizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Seria de um adolescente também de 12 anos, do sexo feminino. Ela teria começado a apresentar alguns sintomas e por isso foi encaminhada para o Hospital João Paulo II e o quadro dessa garota é estável. A Secretaria Estadual de Saúde começou então a adotar medidas para que a doença possa ser controlada na região de Bertópolis. Uma dessas é a vacinação dos animais domésticos e também animais da zona rural com a vacina antirrábica. A Prefeitura de Bertópolis até informou que essa vacinação ela já tinha sido realizada no final de 2021, mas que atendendo à orientação da Secretaria Estadual, iria começar essa vacinação. Inclusive, a vacinação já começou por lá, nessa semana, a vacinação dos animais da aldeia de Pradinho. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, informou também que começará essa vacinação juntamente com a vacinação de febre aftosa nos animais rurais. É importante ressaltar que o último caso registrado de morte por raiva humana foi em 2012. A partir de hoje, quem mora em Belo Horizonte e não tem sintomas da Covid-19 pode fazer os testes que detectam a doença gratuitamente. A Raquel Freitas conta pra gente como agendar esse serviço. Segundo a Prefeitura, de janeiro até março foram realizados cerca de 27 mil testes, isso só nos centros universitários e faculdades, que são parceiros aí da Prefeitura. Mas antes só podiam fazer o teste as pessoas que estavam com sintomas como tosse, febre, cansaço. Mas ontem a Prefeitura divulgou a ampliação do teste, então agora pessoas assintomáticas também podem fazer o exame aqui na capital de forma gratuita. São 3 locais para a realização do teste, funcionamento das 8 da manhã até as 5 da tarde e é preciso fazer um agendamento antes. E como é que faz essa marcação? Tem que entrar no site da Prefeitura ou no aplicativo da Prefeitura. Quem não tem o cadastro, faz esse cadastro, é bem rapidinho, depois tem que informar o CPF, data de nascimento e aí vão aparecer os locais e os horários disponíveis. Se for confirmada aí a Covid-19, vão ser passadas todas as orientações. A seguir, começa o júri popular de 4 acusados de participação na morte do pastor Anderson do Carmo em 2019 no Rio de Janeiro. Brasil TV de volta com as informações do início do julgamento de mais 4 réus no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019 no Rio de Janeiro. A ex-deputada Flor de Lis, acusada de encomendar a morte do marido, vai ser julgada no mês que vem. As defesas de Flor de Lis e da família do pastor Anderson do Carmo chegaram por volta das 9 da manhã ao Fórum de Niterói para acompanhar o julgamento dos réus. O filho adotivo do casal, André Luiz de Oliveira, não vai ser julgado hoje porque o advogado dele passou mal. Uma nova data ainda será marcada. O julgamento começou com mais de 1 hora de atraso e estão previstos os depoimentos de 18 testemunhas. A ex-deputada responde junto com mais 8 acusados pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Ele foi executado a tiros em junho de 2019, quando chegava na casa da família em Niterói. As investigações da Polícia Civil apontam que Flor de Lis foi a mandante do crime contra o marido. Ela teria tentado envenenar o pastor Anderson do Carmo meses antes e articulou junto com os filhos o assassinato. A justiça já condenou 2 filhos de Flor de Lis pelo assassinato de Anderson do Carmo.
Em novembro do ano passado, Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos e 2 meses de prisão. A pena de Lucas César dos Santos Souza, apontado como responsável pela compra da arma, foi reduzida por ele ter colaborado com as investigações. 7 anos e meio de cadeia. A juíza decidiu dividir o julgamento do caso em 2 fases por causa do número de acusados no processo. Mês que vem, a ex-deputada federal Flor de Lis, acusada de ter encomendado a morte do marido, vai a júri popular. Também em maio, vão ser julgadas 2 filhas e a neta. Flor de Lis foi presa em agosto de 2021, 2 dias depois que a Câmara dos Deputados cassou o mandato dela. Ela sempre negou participação no crime. A ex-deputada responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. A defesa de Adriano Rodrigues disse que ele nega a acusação. A defesa de André Luiz de Oliveira não nos atendeu e nós não conseguimos contato com as defesas de Carlos Ubiraci da Silva, do ex-PM Marco Siqueira Costa e da mulher dele, Andréia Santos Maia. O julgamento continua no Fórum de Niterói. A conta de luz vai ficar mais barata, ou melhor, menos cara, a partir deste sábado, dia 16. Essa medida foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia, que vai deixar de cobrar a bandeira de escassez hídrica, já que as últimas chuvas aliviaram a situação dos reservatórios. Em fevereiro de 2020, a conta de energia do salão da cabeleireira Ângela, ainda funcionando a pleno vapor antes da pandemia, e com a bandeira amarela um pouco mais cara, não chegava a R$1.000. Mas em 2021, depois da retomada das atividades econômicas, a cobrança pesou bem mais no orçamento. De repente, nós nos confrontamos com uma conta de R$1.200, R$1.300, que é uma constante agora. O valor não reduz mais depois dessa bandeira vermelha. Desde 2015, as contas de energia passaram a ser cobradas com base no sistema de bandeiras tarifárias. O modelo funciona como se fosse um semáforo e as bandeiras vermelha, amarela e verde indicam as condições de geração de energia no país e o custo para o consumidor. Mas no ano passado, a crise hídrica no país forçou a criação de uma 4ª bandeira, dessa vez sem cor. Com a bandeira escassez hídrica, o valor da taxa extra passou a ser de R$ 14,20 a cada 100 kWh, bem maior que os R$ 9,492 cobrados na bandeira vermelha patamar 2. Com o anúncio do Ministério de Minas e Energia de que já a partir do próximo dia 16, o consumo volta a ser cobrado com base na bandeira verde, sem taxas extras, já a partir de maio, o consumidor deve pagar pelo menos 20% a menos na conta de luz. Um alívio para a cabeleireira Ângela. A gente vai respirar mais aliviada, sem ficar preocupada com o valor que vem no final do mês com conta de luz. Com a conta de luz, né? Porque na Páscoa deste ano não vai ter queda de preço, não. Pelo contrário, o levantamento da Federação do Comércio mostra que o consumidor vai gastar 50% a mais por causa do aumento do preço de produtos como chocolate e peixe. O bacalhau costuma sempre ser salgado, mas nesta Páscoa o preço também está. Quem vende o peixe diz que o preço subiu em torno de 15% este ano, em relação ao ano passado. Por causa da Semana Santa, eu acho que o peixe subiu demais. O peixe subiu mesmo. A melhor forma de não estourar o seu orçamento do mês é pesquisando bastante. Em algum momento, substituindo itens muito procurados por outros não tão conhecidos. Mas até os ingredientes para a tradicional receita da Páscoa também estão com os preços lá em cima, como a batata, o tomate e o azeite. A Wanda que o diga, ela vende comida portuguesa e tem o bacalhau como prato principal. Sem saída, aumentou o preço do prato e diz que perdeu clientes. Houve uma diminuição de 50% de encomendas dos outros anos para o ano deste 2022. E muito tradicionais também nessa época de Páscoa são os ovos de chocolate.
Mas este ano eles estão, digamos, um pouco mais amargos. E olha que eu não estou falando nem da qualidade do chocolate, não. Estou falando do preço mesmo. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, os preços subiram mais de 50% em relação à Páscoa do ano passado. Uma outra opção bacana são os ovos caseiros, que estão com as vendas em alta. A Maria Júlia incrementou o orçamento vendendo ovos que ela faz em casa, mas reconhece que este ano eles também vão sair mais caros. Esses valores, eles aumentaram no geral, desde uma simples fita que a gente usa para poder personalizar as caixas, até o chocolate. Então vou focar na dieta, né? Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã.